Antes da maior investigação submarina da história da aviação, antes das teorias que atravessaram décadas, antes de um mistério que até hoje divide especialistas, existia apenas um voo internacional que parecia seguir exatamente como centenas de outros todos os dias. Nada indicava que aquela aeronave estava prestes a se tornar protagonista de um dos casos mais debatidos da aviação comercial. Em poucas horas, uma sequência de acontecimentos transformaria um voo de rotina em uma tragédia cercada de perguntas, evidências incompletas e discussões que continuam até hoje. O que realmente aconteceu durante os últimos minutos daquele voo? Como uma tripulação experiente perdeu o controle da situação? O que os investigadores conseguiram descobrir ao recuperar os destroços no fundo do Oceano Índico? E por que, mesmo depois de décadas de análises, esse caso ainda está longe de ter uma resposta que convença a todos? Esse vídeo vai responder todas essas perguntas. O South African Airways 295 ficou marcado como um dos acidentes mais debatidos da história da aviação comercial. Mas, para entender por que esse caso continua despertando tanto interesse décadas depois, é preciso voltar alguns passos e conhecer o contexto em que aquele voo aconteceu. Antes da emergência, da investigação e das inúmeras teorias que surgiram posteriormente, existia uma companhia aérea, uma aeronave e uma operação que, à primeira vista, pareciam seguir exatamente o padrão de um voo internacional de longa distância. No final da década de 80, a South African Airways, conhecida pela sigla SAA, era a companhia aérea de bandeira da África do Sul e mantinha uma extensa rede de voos internacionais. A empresa operava em um período marcado pelo isolamento político imposto ao país durante o regime do apartheid, cenário que exigia adaptações constantes em suas rotas e operações. Mesmo diante dessas dificuldades, a companhia continuava ligando a África do Sul a importantes destinos da Ásia, Europa e Oceania, utilizando aeronaves de grande porte para cumprir trajetos de muitas horas sobre o oceano. Foi justamente uma dessas aeronaves que recebeu a missão de operar o voo SA-295. Tratava-se de um Boeing 747-244-BM Combi, matrícula ZS-SAS, incorporado à frota da South African Airways em 1980. Até aquele momento, o avião acumulava mais de 26 mil horas de voo e quase 4.900 ciclos operacionais, números considerados compatíveis com sua vida útil dentro da aviação comercial. Segundo o relatório oficial, a aeronave possuía certificado de aeronavegabilidade válido e sua manutenção era realizada conforme os programas aprovados pelas autoridades aeronáuticas. O modelo Combi possuía uma característica que diferenciava da maioria dos Boeing 747 de passageiros. Em vez de utilizar todo o convés principal para acomodar viajantes, a aeronave dividia esse espaço entre a cabine de passageiros, na parte dianteira, e um compartimento destinado ao transporte de carga instalado na seção traseira. Essa configuração oferecia maior flexibilidade operacional às companhias aéreas, permitindo transportar passageiros e grandes volumes de carga no mesmo voo, uma solução bastante utilizada em rotas de longa distância. O voo SA-295 havia partido de Taiwan e seguia uma longa rota internacional rumo à África do Sul, realizando escalas previstas ao longo do percurso. A bordo estavam 159 pessoas entre passageiros e tripulantes. A cabine de comando era formada por 5 profissionais: comandante, copiloto, terceiro piloto e 2 engenheiros de voo, todos devidamente qualificados para operar o Boeing 747. O serviço de cabine era composto por 14 comissários treinados pela companhia para atuar em voos internacionais. Além dos passageiros, a aeronave transportava pouco mais de 43 toneladas entre carga e bagagens. Parte desse material estava distribuída nos compartimentos inferiores, enquanto aproximadamente 14,6 toneladas ocupavam 6 pallets instalados no compartimento de carga do convés principal, conforme a configuração Combi da aeronave e os registros da documentação do voo. Depois de deixar Taipei, o SA-295 seguiu sua rota sobre a Ásia e o Oceano Índico, exatamente como centenas de voos internacionais faziam todos os dias. Durante horas, nada parecia fugir da rotina, mas essa normalidade estava prestes a ser interrompida
por uma sequência de acontecimentos que transformaria aquele voo em um dos casos mais debatidos da história da aviação. O que aconteceu a bordo daquele 747? Durante parte da viagem, o SA-295 seguiu sua rota normalmente sobre o Oceano Índico. Os contatos com os centros de controle de tráfego aéreo ocorreram como previsto, sem qualquer indicação de anormalidade. Tudo levava a crer que seria apenas mais um longo voo internacional rumo à África do Sul. Essa rotina começou a mudar quando a tripulação declarou uma emergência por causa de uma presença de fumaça a bordo e iniciou uma descida em direção ao aeroporto de Plaisance, na Ilha Maurício. Em solo, os serviços de emergência foram imediatamente mobilizados para receber a aeronave, enquanto, no ar, a situação passava a evoluir rapidamente. Conforme registrado pela investigação, além da fumaça, a tripulação começou a enfrentar falhas em diversos sistemas elétricos da aeronave. A perda gradual desses sistemas dificultava o monitoramento dos instrumentos e aumentava significativamente a complexidade da emergência. Ainda assim, os pilotos continuavam tentando conduzir o Boeing 747 até Maurício. Os últimos minutos do voo puderam ser parcialmente reconstruídos graças ao gravador de voz da cabine, recuperado meses depois no fundo do Oceano Índico. O equipamento registrou o acionamento do alarme de incêndio e mostrou que a tripulação iniciou imediatamente os procedimentos previstos para esse tipo de ocorrência. A gravação também revelou que o foco da emergência estava associado ao compartimento de carga localizado no convés principal da aeronave, enquanto os pilotos e engenheiros de voo trabalhavam para identificar a extensão do problema e executar os procedimentos de emergência. À medida que os minutos passavam, a situação continuava se agravando. Segundo a análise dos investigadores, os últimos segundos gravados indicam que o calor já estava afetando componentes elétricos próximos ao gravador de voz, comprometendo a qualidade do registro até que a gravação foi interrompida. Pouco depois, todas as comunicações com a aeronave cessaram. Sem qualquer novo contato por rádio e sem chegar ao aeroporto de Maurício, o SA-295 desapareceu sobre o Oceano Índico. Naquele momento, ninguém sabia exatamente onde a aeronave havia caído e nem o que havia provocado uma emergência capaz de vencer uma tripulação experiente em um dos aviões mais sofisticados de sua época. As respostas começariam a surgir apenas com uma das mais complexas operações de busca submarina já realizadas na história da aviação. Com o desaparecimento do SA-295, as atenções se voltaram para uma extensa área do Oceano Índico. Inicialmente, os esforços estavam concentrados na possibilidade de encontrar sobreviventes. No entanto, conforme as horas passavam, sem qualquer sinal da aeronave, a operação passou a ter outro objetivo: localizar destroços que pudessem explicar o que havia acontecido durante os últimos minutos do voo. As buscas de superfície começaram poucos dias depois e mobilizaram navios, aeronaves e helicópteros. Os primeiros destroços recuperados já chamaram a atenção dos investigadores. Diversos painéis da cabine, partes do compartimento de carga e objetos transportados na aeronave apresentavam sinais claros de exposição ao calor e à fumaça. Em contrapartida, peças identificadas como pertencentes aos compartimentos inferiores de carga não apresentavam esse mesmo padrão de danos, um detalhe que passou a orientar os rumos da investigação técnica. Encontrar o restante da aeronave, porém, seria um desafio muito maior. O acidente havia ocorrido em uma região extremamente profunda do Oceano Índico, exigindo uma operação inédita para a época. Após semanas de mapeamento do fundo do mar com equipamentos de sonar, os investigadores localizaram o principal campo de destroços a aproximadamente 4.400 metros de profundidade. A partir daí, veículos operados remotamente passaram a registrar imagens e recuperar os componentes considerados mais importantes para a investigação. Ao longo dessa operação, foram produzidas milhares de fotografias e centenas de horas de gravações em vídeo. Nem todas as peças puderam ser retiradas do fundo do mar, mas o material recuperado foi suficiente para permitir uma reconstrução parcial da aeronave, identificar os pontos que haviam sofrido os maiores danos antes do impacto com a água. Entre os itens recuperados, um deles era considerado prioridade absoluta: o gravador de voz da cabine, o único registrador de voo localizado durante toda a investigação. O gravador de dados de voo nunca foi encontrado. Com os destroços disponíveis para análise, os investigadores passaram a reconstruir a sequência dos acontecimentos. A distribuição dos danos indicava que o fogo havia atingido principalmente a região do compartimento de carga localizado no convés principal.
diversos componentes recuperados apresentavam marcas compatíveis com exposição a altas temperaturas, enquanto áreas mais distantes desse compartimento não exibiam o mesmo nível de deterioração térmica. O próprio gravador de voz apresentava evidências de ter sido submetido a temperaturas superiores a 190 graus Celsius antes de chegar ao fundo do oceano, conforme constatado pelo fabricante do equipamento. Outro ponto importante dizia respeito ao sistema de detecção de fumaça. Antes do acidente, alguns registros de manutenção mostravam substituições de componentes desse sistema no compartimento de carga principal. Ainda assim, a análise do gravador de voz levou os investigadores à conclusão de que o sistema de detecção funcionou corretamente durante a emergência, emitindo os alertas que levaram a tripulação a iniciar os procedimentos previstos para o incêndio a bordo. À medida que a análise avançava, a conclusão começava a ganhar força. Havia evidências suficientes para afirmar que um incêndio havia se desenvolvido no compartimento de carga do convés principal durante o voo. O que a investigação não conseguiu determinar com o mesmo grau de certeza foi a origem desse incêndio. Mesmo após anos de análises laboratoriais, reconstruções e exames dos destroços, nenhuma fonte específica de ignição pôde ser identificada de forma conclusiva. Essa ausência de uma causa definitiva abriu espaço para inúmeras hipóteses. Entre elas, surgiram alegações de que a aeronave transportava cargas não declaradas, incluindo materiais explosivos ou militares. O relatório afirma que essas possibilidades foram investigadas. Uma das suspeitas envolvia a presença de fogos de artifício na carga transportada. Segundo os investigadores, porém, não foram encontradas evidências conclusivas que comprovassem essa hipótese. Também foi destacado em grande parte do conteúdo do pallet onde o incêndio teve início pôde ser identificada, embora nem todo o material tenha sido recuperado do fundo do mar. Essa distinção é importante porque o próprio relatório faz questão de separar aquilo que pôde ser comprovado daquilo que permaneceu apenas no campo das especulações. As evidências físicas permitiram concluir que houve um incêndio em voo no compartimento de carga principal. Já a causa exata desse incêndio nunca pôde ser estabelecida de forma definitiva. E é justamente essa lacuna que mantém o caso do South African Airways 295 cercado de debates até os dias de hoje. Mesmo após anos de investigação e uma das mais complexas operações de recuperação submarina já realizadas na aviação civil, o South African Airways 295 nunca teve todas as suas perguntas respondidas. O relatório oficial concluiu que a aeronave foi perdida em consequência de um incêndio que teve origem no compartimento de carga do convés principal. No entanto, os investigadores reconheceram que não foi possível determinar, com base nas evidências disponíveis, qual foi a fonte de ignição responsável por iniciar esse incêndio. A investigação também resultou em uma série de recomendações voltadas à segurança operacional. Entre elas, estavam melhorias nos sistemas de detecção e combate a incêndio em compartimentos de carga, aperfeiçoamentos nos procedimentos de transporte de cargas e novas avaliações sobre os riscos associados às aeronaves do tipo Kombi, que combinavam passageiros e carga no mesmo convés. Muitas dessas recomendações contribuíram para mudanças que seriam adotadas posteriormente pela indústria aeronáutica. Quase 4 décadas depois, o voo SA-295 continua sendo lembrado não apenas pela tragédia que vitimou 159 pessoas, mas também pelos desafios que impôs a investigação de acidentes aéreos em alto mar. Em um caso onde a tecnologia permitiu reconstruir grande parte dos acontecimentos, a resposta para a pergunta mais importante permaneceu fora do alcance dos investigadores.